Boa noite, pessoas. Aqui estamos para mais uma live do Locus Educação. As pessoas estavam perguntando o que aconteceu, que a gente estava sumido. A gente fez uma postagem, né? A Érica, que é a pessoa do Locus encarregado para fazer a parte da comunicação, passou por uma cirurgia. Eu estava envolvida com a elaboração de 2 projetos de formação de professores que vão acontecer no final desse ano e logo no início do ano que vem. E o Tchê, que é o nosso mascote, também estava com problema de saúde. Então a gente realmente ficou assim 2 semanas organizando a casa e a gente voltou agora então para a nossa última live dessa série com a Denise, que já está aqui, Denise Andrade, mulher maravilhosa, que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer e conviver a partir do meu estar na escola, né, do meu trabalho na sala de aula. Então eu vou convidar a Denise aqui para participar dessa conversa com a gente, para falar um pouco sobre a história dela no processo de educação. A Denise tem muito para falar com a gente e então já vou chamá-la. Vamos lá. Denise, você pode solicitar para entrar? Que eu acho que se você solicitar, eu estou tentando te chamar e não estou conseguindo. Eu estou clicando em você e nada acontece. Pede para você participar. Vamos ver se vai. Pronto. Eu acho que ficou melhor. Oi, gente. Oi. Ai, minha linda. Deixa eu ver aqui. Eu sempre fico. Eu já entrei antes da hora, eu fui mexer no, no celular, quando eu vi eu estava ao vivo. Ai, meu Deus, eu não posso estar ao vivo ainda. Aí desliguei o celular caindo. É uma coisa. Você tá boa, minha linda? Tô bem, sim. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Você também? Tudo tranquilo? Eu, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Que bom. Queria primeiro agradecer você ter aceito estar aqui comigo. Sei que está na luta, né? Dia a dia corrido, filho, criança, e trabalhando muito. E aí eu queria muito te agradecer, né? Você está fechando uma série de conversas que a gente teve durante. Essa é a 24ª conversa nesse esquema do lugar de fala, no sentido da pessoa estar falando a partir do que ela está vivendo, né? Trocando as experiências, compartilhando vivências dentro do processo da educação. Então, Bom, eu estou aqui hoje com a Denise, que é Denise Andrade, né? Que é uma mulher lindíssima, altamente determinada, empreendedora, como ela mesma diz, ama se desenvolver e se conectar com pessoas, né? E a Denise é mãe de uma das minhas alunas, assim, então é um carinho, é um lugar mais do que especial, porque ela me deu prazer, né, a honra de conviver com a filha dela durante 2 anos. Eu estou seguindo com a turma durante 2 anos, então durante 2 anos eu compartilhei com a Denise um pouquinho da joia rara dela, que é a Kailane Luz, uma criança maravilhosa, né, fantástica. Para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou educadora, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Venho trabalhando há um tempo com formação de professores, voltado para as questões de desenvolvimento, comportamento das crianças, metodologias ativas e também voltado para as questões ambientais, né, no processo de formação de educadores ambientais. E o Locus Educação, ele é um espaço que surgiu na pandemia, quando a gente estava lá sem ter, né, como sair, como conversar, e eu comecei a ter que me envolver com a questão das aulas online, que até então eu não tinha muito essa coisa de usar as ferramentas para trabalho, né? Minha rede social era mais questões muito pessoais, né? Falar mal
né? Era para falar mal do Bolsonaro e para postar sobre cachorro. Aí eu comecei a usar, né, mais para poder ter o que fazer, e comecei a ver que as pessoas estavam compartilhando. Eu também comecei então a compartilhar coisas da minha profissão, e aí a minha rede social começou a tomar um outro perfil, e aí surgiu o Locus Educação, que não é uma iniciativa só minha, tem um grupo de pessoas que estão por trás, né, de educadores e comunicadores, e aí a gente está fazendo mesmo da rede um espaço de troca de informação. E aí, essa série de lives, a gente sempre pergunta para as pessoas qual é o seu lugar de fala, nesse sentido, baseado no Leonardo Boff, que ele tem uma frase que ele fala que os olhos veem a partir de onde os pés pisam, né? Então, a gente pode falar da nossa experiência no sentido de com propriedade, com pertencimento do que a gente está vivenciando. Então, é um espaço para os educadores estarem compartilhando os seus saberes, as suas vivências. Então, a gente teve aqui professores, educadores, a gente já teve mães, a gente já teve criança, né? A gente teve aí o Coraçãozinho Valente, falando um pouco do trabalho deles. E aí, antes de eu passar a fala para você, eu sempre abro essas lives lendo um pequeno texto, né? E com você, Denise, eu vou ler um texto que, assim, que eu fiquei muito, mas muito encantada, assim, muito tocada. Na hora que eu li, eu falei, uau! Eu sempre tenho esse uau com os trabalhos dos meus alunos, mas dessa vez eu falei assim, que coisa mais forte, mais significativa. No final, fechando o terceiro bimestre, o trabalho que as crianças tinham era a construção, a confecção de um diário. E elas tinham que narrar nesse diário coisas que aconteceram com elas que foram importantes, né? O dia do nascimento, que era para fazer uma conexão das crianças com as suas mães e com o seu vir e estar no mundo, chegar no mundo, e depois algumas questões. E tem um texto que eu quero compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, que eu acho que vai inspirar muito essa nossa live. Começa assim: sobre os meus 7 anos. Na época, eu era apaixonada por Frozen. Então, eu perguntei para minha mãe se poderia fazer com esse tema, poderia fazer a minha festa de aniversário com esse tema. Ela concordou comigo que o tema seria esse. E aí a mãe fala: filha, que tal no seu bolo ter uma princesa Frozen negra? E aí a criança fala: negra, mãe? Ah, nunca vi, não. E aí a mãe responde: você confia em mim? Aí a criança fala: sim, muito. Aí a mãe fala: então deixa comigo, você vai amar. Conclusão: eu adorei e me identifiquei muito com a imagem da princesa, minha mãe arrasando sempre. No final, estava muito cansada, porém feliz por ter brincado com meus amigos e minha família toda comemorando comigo meus 7 anos. Todos estavam surpresos com a criatividade da minha mãe de criar Frozen preta em minha homenagem. Kailane Luz. Ai, meu Deus! Ai, gente! Eu me emociono, tô com vontade de chorar. Quando eu li a primeira vez, meu Deus, eu me segurei. Eu falei assim, meus olhos encheram de lágrimas, eu fiquei arrepiada. Eu falei, gente, que texto! Eu pedi permissão, tá? A Kailane sabe que eu ia começar lendo, eu pedi para ela permissão. Ela é autora desse trecho, desse diário dela, que é maravilhoso, todo ilustrado, assim. Um trabalho lindo que elas fizeram, assim. E aí, Denise, depois desse texto lindo, dessa fala linda da sua filha, né? Eu queria convidar você a compartilhar com a gente um pouquinho a sua vivência no processo educacional da sua filha, no seu processo, na sua vida, né? Você como mulher negra, como mãe de uma criança maravilhosa. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aí do seu lugar, de onde você nos inspira. Maravilha. Boa noite para todo mundo. Prazer muito grande. Minha primeira live, tá? Primeira live, assim, primeira ao vivo da vida. Nunca tinha me permitido fazer isso. Muito bacana. Obrigada pelo convite.
Falar da Cacá, até antes de falar da Cacá, eu preciso falar de mim, né? Então, um pouco desse processo. Antes até me apresentar, Denise Andrade, 33 anos, mãe, empreendedora, mulher preta guerreira, assim, toda hora mudando, com altos projetos. Sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos, então sempre carreguei esse peso de dar o exemplo, ser o exemplo. Ah, você é mais velha, você é isso, você é aquilo. E falando de mim um pouco, pensando em escola, né, em aprendizado, eu sempre gostei muito, assim, eu não entendia muito bem o que eu estava estudando, por quê, mas eu tinha um raciocínio que eu não queria repetir a série, eu não queria fazer tudo de novo e ver meus amigos avançando. E também minha cabeça era muito prática, pensando assim, já que tem que fazer, vamos fazer logo, que aí vai ser em menos tempo, eu não vou ficar enrolando. Foi essa. Então, eu nunca repeti uma série, mas também se tivesse repetido, isso não seria um motivo de castigo, de briga dentro de casa. Minha mãe sempre deixou muito claro, e meu pai mais ainda, não vai te faltar material para você estudar, uniforme, mochila, nada disso. Mas você precisa se dedicar, precisa fazer o que tem que ser feito. Então eu lembro que eu gostava muito, na época que eu estudava no CIEP, de história, eu sempre tirava altas notas em história, porque além de ler e entender a história e fazer um trabalho, fazia ainda aquela capinha toda desenhada, então eu gostava muito, e o professor começou a me chamar na frente para falar um pouco dos trabalhos, então eu já fui perdendo um pouco da vergonha e gostando de ter nota boa e querendo sempre buscar mais nota boa. Meu calo sempre foi matemática, continua sendo, mas eu entendi que eu tinha que pelo menos fazer o básico para não deixar a matemática me pegar, assim, me deixar até travada. Então, estudei, meus irmãos também, a gente sempre fazia um esquema de estudar na mesma escola, porque aí já ia todo mundo junto, ou um buscava o outro, foi sempre muito assim. Na escola, eu sou muito alta, né? Eu tenho quase 1,80 de altura. Então, meu apelido na escola era sempre girafa, varapau. Eu era já uma das últimas que ficava na fila, super alta, tudo isso. Por um momento, até aquilo me incomodava, mas eu entendi que era uma das minhas características e que era só também eu zoar alguma pessoa, zoar o amigo, achar de repente um defeito nele, zoar ele também, que ia ficar por isso mesmo. Mas eu nunca ia ser a primeira a zoar alguém, porque eu detestava isso. Até hoje, entre rodinha de amigo. Eu falo, vocês querem se zoem, mas não me zoem porque eu não tô zoando ninguém e eu não quero. Tenho péssimas recordações disso. Então todo mundo já sabe, ó, não zoa a Denise não, não brinca com ela não, que ela não gosta disso não. Então uma das características, eu gosto de falar mais de coisa boa da pessoa do que ficar apontando essas gracinhas, dessas brincadeirinhas. Então esse foi o processo. Aqui dentro de casa, eu fui a primeira, depois de ter a Kailane, aos 21, que consegui trazer um diploma de ensino superior para dentro de casa. Então, isso eu bato no peito com o maior orgulho, porque não foi uma vitória da Denise, até porque eu já tinha a Kailane, eu estava amamentando, eu estava trabalhando, era uma loucura. Então, se não fosse todo o suporte que eu tive de dentro de casa, com pai, mãe, irmão, não importa, isso não teria acontecido. Então, eu chegava em casa às vezes 10, 10 e meia, ainda ia dar, amamentar para a Kailane, o peito doendo, cheio de leite, mas assim, eu pensei, cara, são 2 anos focada, isso vai valer a pena, porque se não for agora, dificilmente vai ser depois. Então, minha mãe sempre, sempre, assim, o suporte que eu precisava, minha mãe estava ali. E aí eu trouxe esse diploma. E aí a turma ainda, e eu era acho que só tínhamos 3 pessoas negras na sala, de uma turma, sei lá, de 20, 25 na faculdade. E eu já senti que não era o que eu pensava, de até moleza e tudo isso, que eu realmente ia ter que me dedicar e entender o meu lugar ali, né? Porque também era muita gente branca que eu não tinha convívio, enfim, todo mundo adulto já. E a turma na formatura, não foram todos, obviamente, que conseguiram, eu consegui, mesmo ficando em dependência, digamos, em matemática, eu fui lá, consegui sanar essa dependência e passei, digamos assim. E a turma ainda me escolheu em vários momentos para ser a representante de turma. Olha que louco, assim. E eu ficava meio que na minha, só era justa, só abria minha boca quando, né, me perguntavam, mas era muito assertiva. Então me escolheram para ser representante de turma e me escolheram no final da colação para ser a oradora também. Falei, nossa, que responsa, mas me escolheram. E aí, o que que eu fiz nesse dia? Porque eu estava muito nervosa, eu sabia o grau da responsabilidade que eu estava tendo. Eu levei a Kailane comigo e a minha mãe, óbvio, levei.
E no final, numa foto, eu fiz questão de pegar a Kailane no colo e o diploma, né? E tirar uma foto, que outro dia eu até postei nas minhas redes sociais, que eu tinha noção ali do que eu tinha passado, das pessoas que estavam confiando em mim, querendo que eu conseguisse ir até o final dessa formação. Meu pai, que é uma pessoa super tradicional, super cética, então ele não me apoiou a fazer, porque ele pensou, né, que o caso de ter uma faculdade seria automaticamente uma ponte para ter bom salário, e não necessariamente, né? Então ele falou: nossa, a gente estuda tanto e aí depois descobre que não pode se ganhar tanto quanto esperava. Eu falei: mas eu tenho agora então essa formação. Me formei em gestão de pessoas, fez muito sentido para mim, até para eu me entender também, porque eu era uma pessoa extremamente como eu posso falar, uma pessoa inquieta, eu não gostava de conversar com muitas pessoas, então a minha própria formação me ajudou no meu processo de desenvolvimento também. E aí entra a Kailane na minha vida, Cacazinha desde sempre, com 2 anos entrou na creche, eu fazia questão de acompanhar, de estar presente, e tem foto dela pequenininha com o chapéuzinho da formatura, entendendo que era importante, até porque a minha mãe foi uma baita de uma mãe, em todas as reuniões ela estava, quando ela não podia estar, ela falava com a professora o porquê que não estava, é, recebia aqueles nossos desenhos como se fosse um brinde, um grande prêmio, então isso ficou muito marcado em mim. E aí com a Kailane foi a mesma coisa. Todo mundo tem o hábito aqui, pelo menos da minha comunidade, não são todas as pessoas que elogiam a escola municipal Estados Unidos, né? Tem uma galera que adora apontar dedo. Eu falei, eu não quero saber se a escola é isso, se a escola é aquilo. A Kailane, pela praticidade, ela vai estudar ali quando ela sair da creche, até porque se não fosse a minha mãe, para pegar e tudo isso, aonde eu ia colocar? Num lugar distante? Não fazia sentido. E eu conversei, assim, comigo mesma, pensei, cara, eu que vou dar o apoio para a Kailane no que ela precisar e vou ser uma mãe presente para a professora entender que eu tô ali e isso vai ser o suficiente para a Kailane. Então a Kailane tá ali já um tempão, nem sei quanto, ficava lá atrás no jardim de infância, agora já tá no 6º ano. E eu conversei muito com a Kailane. Falei, filha, assim, não tem punição caso você não passe de ano. Mas assim, vai ser pior para você. Aí ela perguntou por quê. Eu falei exatamente o que minha mãe me falou. Você vai ver todo mundo passando, você ficando. Tendo que receber uma turma que você não sabe quem é, não conhece ninguém, vendo provavelmente a mesma professora e tudo que você já viu. E que você deu mole. Ela, nem penso nisso. E a Kailane está muito segura, e isso eu posso dizer que foi a pandemia que trouxe de bom. Porque eu deixava tudo muito, realmente, eu tinha um pouco dessa visão. É a professora que está ensinando, é a professora que está compartilhando. Então, não preciso ter tanto trabalho. Eu só olhava o que tinha de dever, de bilhete, tudo isso. Só que com a pandemia, eu estava com ela todo o tempo aqui em casa e ela precisava estudar. Então, eu peguei uma habilidade que eu tenho de organização, que eu gosto disso, de produtividade. Falei, Kailane, vamos sentar aqui, olha só. Vamos criar uma mesa para você estudar, tá bom? Você vai ter um local de estudo. Que horas que você quer estudar? É de manhã ou é à tarde? Porque de noite não rola para criança estudar. É manhã ou à tarde? Aí a gente testou de manhã, a gente testou à tarde, mas tinha um horário. Quando a gente testou de manhã, eu acho que era 10h30. Quando a gente testou de tarde, era 3 horas da tarde. Eu falei, bota o alarme no seu celular para você ter o compromisso de lembrar. E aí eu organizei uma mesinha simples mesmo, de plástico. Ela botava o caderno, mas ela tinha aquele compromisso de sentar ali. Muitas das vezes eu estava trabalhando. E ela me pedia atenção. Isso aqui eu não sei. Eu falei, cara, isso aí eu também não sei. Me desculpa, vamos embora pro YouTube, pergunta pra tia, mas não fica se fazendo de vítima no sentido de eu não sei, vai ficar por isso mesmo. Vamos tentar buscar uma solução. Então, isso fez muito sentido que a gente conseguiu uma conexão maior. A Kailane criou esse compromisso de estudar. Hoje ela é uma aluna e uma filha extremamente responsável, né? Teve as últimas provas aí. Eu falei, e aí, Kailane, como é que tá? Vai bombar na prova? Ela virou e falou simplesmente assim: menos que 9, menos que 8, não se preocupa, vai ser mais que isso com certeza. Eu falei, caraca, sério? Ela, sério, eu tô super Foi fofa.
eu vou fazer. Ela fala muito da sua aula de relaxamento também, assim, se eu pudesse um dia virar um passarinho para estar lá para ver, eu acredito que deva fazer muita diferença, que eles são cheios de energia para lá e para cá e tal, e ter esse momento de relaxamento, ela super fala disso. Eles adoram, adoram. E Trabalho. deixa eu só te interromper. E aí, aproveitando essa fala sua da questão da pandemia, eu acho muito importante, até já que a gente está falando sobre isso, colocar isso, né? Eu vi que o pessoal do Coraçãozinho Gigante acabou de entrar. Durante a pandemia, eu criei o grupo do WhatsApp. A escola parou no dia 13 de março, no dia 19 eu já estava postando as atividades no grupo do WhatsApp. Eu fui a primeira pessoa, primeira professora da escola a criar esse grupo, porque eu já tinha dado para vocês na reunião o meu celular. Porque eu tenho isso, né? Na primeira reunião, eu ofereço meu número do celular para a mãe que quiser conversar comigo, ter um contato mais próximo, porque eu sei que muitos trabalham e não conseguem, ter o meu número. E como eu tinha dado o meu número, e aí a reunião foi no dia 12, a reunião foi no dia 12, e no dia 13 a gente parou, as mães começaram a me procurar, eu criei o grupo, a informação logo correu, e todo mundo entrou no grupo, e eu tinha o grupo. E eu entrei, comecei com, sei lá, talvez eu tinha 39 alunos, eu montei o grupo com umas 25 mães, então eu tinha aí umas 25 crianças logo no primeiro mês, mas depois isso foi diminuindo nas férias de julho, acabou, e eu fiquei com 4 crianças, e 3 crianças seguiram comigo até o dia 22 de dezembro. Então, assim, do dia 19 de março até o dia 22 de dezembro, eu tive 3 crianças que seguiram e a Kailane era uma delas. Né? Era a Kailane, era a Sofia Ferreira, que a mãe está aqui na live, que também já participou de uma live comigo, e era a Raíssa. Né? Então, assim, e tinha o Gabriel que tentava entrar, mas às vezes a live caía, mas ele sempre tentava. E essas crianças seguiram comigo. E Denise, como isso era importante para mim, no meio daquela pandemia toda, sem poder sair de casa, sem poder fazer nada, a ligar o celular e olhar para aqueles rostinhos, sabe? E conversar, e perguntar como é que estavam. E eles falando, eu lembro que a Kailane falou assim, tia, hoje eu estou triste, eu estou com uma dor no meu coração. Eu falei, mas todo mundo está assim, é muita notícia ruim, né? Aconteceu alguma coisa com a sua família? Ela falou, não, mas eu estou me sentindo assim. E aí as crianças compartilhavam, e isso dava um alívio, uma leveza, sabe? Para mim, quando professora, porque era uma hora que eu precisava sair, eu tinha que sair da cama, né? Fazer alguma coisa, planejar aula para eles, e um desafio de fazer com que ficasse interessante, e eu usei muito vídeo, né? E aí, esse ano, a gente voltou para a sala de aula, essas crianças voltaram com um empoderamento mesmo. Elas ficaram mais responsáveis, elas ficaram mais protagonistas, porque elas tiveram que caminhar muito sozinhas. Eu não podia fazer aula todos os dias, porque tinha uma restrição da prefeitura, né, por causa de não dar um custo, né, financeiro para os pais, porque ainda não tinha nada dessa coisa da telefonia sem custo para os alunos, então eu tinha um limite que eu usava todo o meu limite, eram 2 vezes por semana, né, 1 hora com eles, e a gente se falando pelo WhatsApp, né, e gravando vídeo. Então, assim, isso mostra né, a estrutura, né, que nem todas as famílias tiveram condições de fazer, que vocês conseguiram manter. Então, isso eu queria, assim, agradecer a você, né, por você ter sido tão parceira e a Kailane ter podido participar disso e dar os parabéns, porque realmente, assim, foram poucas as mães que conseguiram, né? Aqui a gente eu tinha problema também com o computador e tudo isso, mas eu entendi que eu poderia ceder o meu para ela estudar, entendeu? Que o celular dela realmente estava bem caidinho, na época estava bem escuro, e aí muitas das vezes eu cedi o meu celular para ela estudar, fazer a tarefa, mas era uma coisa bem pontual. Mas eu entendo que nem todas as mães podiam também emprestar o celular. Não. Ele era uma, Tinha mãe que saía de manhã, as mães, assim, eu fiquei muito próxima das mães, né? Até hoje eu estou muito próxima dessas mães, eu nunca tive tão próxima, eu sempre tive uma boa relação com as mães, com os pais dos meus alunos. Esse ano, dessa turma acabou ficando uma coisa mais próxima, porque assim, tinha mãe
que entrava em contato comigo 10h30 da noite e falava assim, professora, desculpa o horário, mas é agora que eu estou chegando em casa, né? E aí a mãe postava, fotografava o que a criança estava fazendo e me mandava, porque a mãe não tinha, a família não tinha condições naquele momento da criança estar na plataforma assistindo aula, o celular saía para trabalhar com a mãe, que era quem tinha o celular, né? A criança tinha, mas era um celular pequeno, que não conseguia, né? Eu tive alunos que estavam dando aula, que eu estava assistindo aula sentado em cima do muro. E eu falei assim, você vai fazendo o que em cima do muro? Você vai cair. Ela falou, não, tia, eu tô pegando o sinal da vizinha. É. Então, assim, eu tô pegando o sinal da vizinha, então eu tenho que ficar aqui em cima do muro. Mas ela sabe, tá, tia? Ela me deixou, ela me deu a senha. Eu falei, então, tá bom, né? Tudo bem. Mas eu só consigo pegar o sinal aqui. Então a gente teve de tudo, assim, né? A gente teve os pais muito presentes, conversando comigo o tempo inteiro, né? Pedindo para passar o material. Quando a escola abriu, muitos foram na escola, pegaram o material, porque a pandemia ela desestruturou muito, né? Todo mundo, assim, praticamente todo mundo sofreu de alguma forma, ou emocional, ou financeiramente, o baque dessa coisa da pandemia, né? Mas a Kailane foi uma parceirona minha nesse período aí, foi muito bom. Ela se sentia parte, literalmente, disso. Ela falava, não, hoje só entrou eu e mais um, eu e mais dois. Não, eu tô todo dia. Não, tá tudo bem. Eu estava bem, bem perto acompanhando. E aí, falando um pouquinho assim da Kailane na escola, né? Eu, pelo menos, eu tenho esse desejo de passar um dia lá sendo invisível para ver como é que é, o que que vocês fazem e tal, mas enfim, eu sei que não rola. Mas teve algumas vezes que a Kailane chegou comentando comigo, né? Porque ela tem um cabelão tal, super cheio, que algumas pessoas, não sei, de outra turma, não sei, tinham zoado ela, que ela tava igual um leãozinho e tal, e ela chegou em casa comentando isso comigo. Aí eu falei, assim, pensando, né? Eu falei, ai meu Deus, vai começar isso. Tava bom demais pra ser verdade, porque tava tão tranquilo que eu tava deixando levar, não tinha acendido essa preocupação nela ainda. Eu falei, cara, criança, deixa, vambora. Aí quando ela falou isso pra mim, eu comecei a perceber que eu já tinha que abrir os olhos dela para algumas coisas que podiam acontecer. E aí eu falei, Kailane, essa questão do teu cabelo é porque realmente ele chama muita atenção, mas é porque ele é lindo, ele é grande pra caramba, super cacheado, preto, longo. Então assim, vai se acostumando, porque muita gente vai chegar perto de você primeiro querendo tocar no seu cabelo, até pra ver se é de verdade. Outras pessoas vão criticar, vão falar que tá muito cheio, como algumas pessoas te chamaram de leão. Cara, esquece isso. Você sabe que você é maravilhosa, a pretinha da mamãe, super gata, todo mundo fala, briga comigo porque eu ainda não te coloquei numa agência de modelo. Então, cara, você é maravilhosa, não liga pra isso. Agora, se essas pessoas continuarem, você zoa também. Aí eu falei, zoa mesmo, parte pra cima, sabe? Não abaixa a cabeça, não. E se você não se sentir segura de você fazer isso, você vai e chama a professora. Mas chama mesmo. Ó, professora, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, preciso da sua ajuda, bota pra fora. Não chegue em casa triste pra poder chorar ou se sentir menosprezada. Isso eu não quero, isso eu não aceito de você. Bota realmente o teu peito para frente, cabeça e vai nessa. Então isso foi bacana ter acontecido porque eu pude preparar. E aí ela já entende já que tem amigas que super vão ter cabelo liso, os olhos verdes e que a característica dela é essa. Então aqui dentro de casa mesmo, né? Eu sou separada do pai dela, então o pai dela é branco, a minha família é preta. E aí, o que que sempre muito aconteceu? Eu sempre gostei do cabelo da Kailane cheio e tal. E aí, quando ela ia pro pai com o cabelo cheio, ela voltava falando comigo que lá eles queriam prender, que lá eles falavam também que estava muito cheio o cabelo, tudo isso. Então, eu tive que até mesmo entrar em cena com o pai. Eu falei, cara, tudo que eu tô construindo com a garota, quando a garota vai para aí, você tá destruindo. Não existe isso de prende porque tá cheio ou amarra porque não tá legal. Deixa o cabelo dela em paz. Você não paga nada, você não paga o creme, você não paga para poder relaxar. Então, assim, fica na sua. Você tem que apoiar a sua filha. Se você gosta ou não, apoia. Porque se não for para apoiar, eu também não quero perto, né? Até porque mesmo você sendo branca, sua mãe sendo branca, vocês são paraíbas e tem o cabelo sarará. Então você não tem porque você é homem, mas a sua mãe tem. Então, assim, não tem cabimento ficar pedindo pra menina prender o cabelo, porque ela já vai pra aí
ela mesmo já toma banho e já quer aprender, e eu quero soltar, então vamos parar. E aí deu um tempo, e aí na escola, pelo menos, também ela não me voltou com esse tipo de relato, mas se voltar, eu sei que ela já está sabendo mais se defender. E outra conquista que a pandemia trouxe também é que a Kailane saiu da. A pandemia começou e depois, quando a pandemia acalmou, agora que voltaram às aulas, antes tinha um carreto que trazia a Kailane para a escola, de volta para casa. Agora a Kailane às vezes vai sozinha, volta sozinha. Então foi um processo assim que eu fiquei, ai, nossa, não acredito que eu tô fazendo isso. Ela só tem 11 anos, mas não é só tem 11 anos, já tem 11 anos, pode pode começar a se aventurar, a escola é perto e tal. Então agora ela, se tiver que ir, ela vai. Voltar já é certo dela voltar. Então, assim, eu tenho que agradecer um pouco a pandemia, porque eu precisei liberar minha filha para fazer as coisas, sabe? Assim, eu não fiquei mais tão passando a mãozinha e tal. Então, olhando por esse lado, obviamente, não pelo lado da doença, das pessoas que a gente perdeu, eu permitia que a minha filha crescesse mais. Dentro de casa também já me ajuda bastante. Então, olhando por esse lado, a Kailane realmente eu não tenho o que reclamar dela, assim. É meio esquecida às vezes, mas é normal, faz parte, não dá para ser Não, feita, né? ela é fantástica, ela é linda demais. E eu, assim, com essa turma, no ano passado a gente começou, logo em seguida a gente veio com a pandemia, eu fiquei com elas no online, mas a gente trabalhou no ano passado, eu já trabalhei muito direitos humanos, direito das crianças, eu passei vários vídeos para elas, né? E assim, igual agora, a semana que vem, a Semana da Consciência Negra, né? Eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não trabalho consciência negra numa semana ou num dia. Eu trabalho consciência negra no primeiro momento que eu piso na sala de aula, porque eu tenho crianças negras na sala de aula. Então, é o tempo inteiro trazendo para discussão, trazendo rodas de conversa. E eu tenho três coisas assim que eu faço sempre na minha turma. Primeiro, são as rodas de conversa, onde eles definem o tema. Então, isso logo na primeira semana de aula, eles definem quais são os temas, e aí vem muito para falar sobre cabelo, sobre criança negra, sobre racismo. Essa minha turma eu estava hoje falando isso aqui em casa, é uma turma que foi um presente, assim, porque eles são demais, assim, nossa, eles são apaixonantes. Eu tenho que já começar o processo do desapego, porque vai ser difícil desapegar deles. Eles têm um nível de discussão, assim, os temas, Denise, eles colocaram os temas para discutir na roda de conversa, os temas para discutir, porque eu estou agora trabalhando debate, para trabalhar argumentação, porque eu acho que a criança precisa argumentar, para entender o que é fato e o que é opinião, para entender, para trabalhar pesquisa, a gente está pesquisando, para eles poderem identificar o que é um fake news, né, uma coisa verdadeira. Então, eles podem já pesquisar, eles têm acesso ao celular. Os temas foram racismo, homofobia, xenofobia, sabe assim, crianças de 11 anos, assim. Então, assim, alto nível, eles estão conectados com o que está acontecendo, né? Veio até transfobia de pessoas trans. Então, assim, eu falei assim, nossa, mas onde vocês viram isso? No TikTok? No TikTok, eu falei, vou olhar para esse TikTok. Criei um TikTok, eu falei, gente, espera aí, esse TikTok não é só dancinha. Ué, TikTok não é só dancinha? Claro que não, tia. Lá também tem vídeos das pessoas falando as coisas, não sei o quê. E lá, aí, teve uma criança, intolerância religiosa. Olha os temas que eles trouxeram. E assim, cada um escreveu o seu tema, não foi uma criança que deu todos os temas, cada um trouxe o seu, né? Então a gente começa a discutir isso. A questão do racismo a gente vem discutindo desde sempre, a questão dos cabelos, né? Então, assim, eu tenho uma filha negra, minha filha é negra, meu neto é negro. E eu, Denise, então assim, eu sou uma mulher branca, então a minha experiência é como mãe de uma criança negra, eu passei boa parte da infância dela indo na escola para conversar com a direção, falar, gente, vamos trabalhar, tem que trabalhar, história da África, trabalhar isso, né? Porque a minha filha sofria o tempo inteiro bullying, porque era a musiquinha do Cabelo de Assolã, sabe, né? Era aquela. Chegava em casa, mãe, eles estão cantando isso assim pra mim. Eu falei, criança tem uma criatividade, ainda mais pra fazer bullying, né? Pra poder cantar musiquinha de Cabelo de Assolã, de Cabelo de Bombril.
Então e aí eu tinha essa postura com a minha filha, né? Seu cabelo é lindo, você tem que valorizar o seu cabelo. E ela queria alisar, e ela queria colocar peruca. Eu falei, não, de jeito nenhum, seu cabelo é bonito, seu cabelo é lindo, é maravilhoso. O meu cabelo também é um cabelo anelado, né? O seu é diferente do meu, mas o nosso cabelo, a gente não tem cabelo liso, tem pessoas que têm, cada um tem um cabelo que tem que ter, né? E aí trabalhei muito isso com a minha filha, com a Milena. E aí sempre, quando eu pisei na sala de... Aí, antes de pisar como professora, eu já trabalhava com criança, como educadora, como arte educadora, sempre trazendo essas questões. E na sala de aula não podia ser diferente, né? Então a gente trabalha isso. Acontece, hoje uma criança veio falar para mim, eu briguei com ele e ele me chamou de macaco. Eu falei, o quê? Ele falou, tia, eu não bati nele porque eu queria falar com você. Eu falei, não, não bate não, porque senão também vão dar os dois errados. Vamos conversar. Aí fui lá, chamei o menino, conversei, dei uma bronca, depois fui trazendo para uma reflexão. Aí chamei a criança que ele chamou, falei, olha só o que você fez, ele tá, né, você magoou, porque não tinha, porque tudo bem, um bateu no outro e aí o outro reagiu. Eu falei, ele me bateu, eu falei, ele podia ter te batido, ele podia ter te jogado no chão. Você não pode ofender as pessoas, você não pode trazer uma questão de raça. Eu falei, olha, racismo é crime, né, o que você fez é crime, né? Agora, antes de ser crime, você está ofendendo um amigo seu, que vocês brigaram por uma questão. Tem que discutir isso. Aí fui para fora. Hoje foi um dia que hoje tinha umas coisas lá que toda hora acontecia alguma coisa. E eu estava com a turma pequena, que hoje tinham poucas crianças. Eu tenho uma média de 28, 30 alunos todos os dias. Aí Eita. discutimos isso. Aí depois aconteceram outros casos. Hoje eu tenho um berro lá que eu nunca grito. Aí eu falei, quando foi que vocês me viram gritar? Aí a menininha falou, hoje foi a primeira vez. Eu falei, mas hoje vocês estão me tirando do sério, porque essa coisa do racismo me mexe, me toca. Então isso eu já estava estressada. Conversei. Aí ele pediu desculpa, eu falei, tem que ser uma desculpa, né? Porque desculpa não é desculpa. Eu quero entender que você realmente entendeu do que você fez, né? Aí ele falou, não, entendi. Aí o outro falou, não, tudo bem, tia. Já eu desculpo, tá tranquilo. Aí tiveram outras coisas lá que hoje eu tenho um berrão, que eu nunca grito, nunca grito. O relaxamento é uma forma de trabalhar a concentração, trabalhar o foco. E isso eles fazem. Denise, eles dormem, eu preciso sair acordando eles. Chega a bala. Todo dia eu faço 15 minutos de relaxamento, todos eles deitam, todos eles relaxam, a concentração melhora, a média deles melhorou muito, né? Eu tive assim, as habilidades que a gente está trabalhando, eles estão avançando, eles estão bem na matemática. Eu já concluí todo o meu conteúdo do bimestre e do ano, e agora eu estou reforçando e preparando eles para o sétimo ano. Eu fui olhar lá o que eles vão aprender no sétimo ano, e eu estou já reforçando a base da matemática que eles vão usar logo quando eles chegarem no sétimo ano. Porque a turma flui, entendeu? A turma vai, assim, né? Mas tem essas coisas, tem hora que a gente tem que dar um berro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, como é que é essa sua jornada que você tava, eu estava vendo no seu Instagram, você fez lá eu até ia falar da postagem da questão do seu diploma, né? Que você colocou lá, que você foi a primeira mulher da família a ter um diploma, você já falou isso. E aí você fez uma postagem muito bonita se referindo ao bambu, né? Que o bambu, para quem não conhece, quando a semente é colocada na terra, leva 5 anos crescendo para dentro da terra, né? O bambu leva 5 anos para fixar a raiz. Depois de 5 anos que a semente vai brotar e aí vai crescer a árvore 25 metros depois de 5 anos. E você fez uma postagem sobre isso e você falou dessa coisa de você se fortalecer, de você estar investindo, e você tornou a falar isso agora há pouco, que você investiu na questão da faculdade, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente isso, assim, dessa força que você traz, dessa mulher guerreira que você é, com relação o seu caminho que você está trilhando como mulher, como mãe, trazendo a questão da academia, a questão do empreendedorismo, você é uma empreendedora,
né? Empreender no Brasil, mulher empreender no Brasil, mulher negra empreender no Brasil, mulher mãe negra empreender no Brasil, não é para qualquer mulher, né? Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Maravilha, falo sim. Eu não conhecia essa história do bambu chinês, então foi uma pessoa que eu sigo que comentou e eu achei muito interessante, porque bambu por bambu a gente vê direto aí, né? Mas nem pensa na história. E aí fui pesquisar um pouco e eu entendi que essa história tem muita sinergia comigo e também porque às vezes eu quero as coisas que eu faço muito imediata, né? Assim, nossa, tô fazendo isso, já quero o resultado. Ah, tô fazendo isso, quero o resultado. E quando eu entendi essa reflexão do bambu chinês, eu percebi que assim, eu preciso me fortalecer internamente, criando raízes profundas, e aí dá para a gente pensar, fazer uma analogia também, com grandes prédios, catedrais, pontos turísticos que são construídos. Não é da noite para o dia, não é, sem a fundação. Todos eles têm uma grande fundação, que é a base, que é a solidez. Então eu entendi que eu estou no momento que eu quero muito continuar crescendo e me desenvolvendo, só que eu estava precisando entender que eu preciso sim me fortalecer internamente, criar essa base minha mais sólida, até de autoconhecimento também, que faz diferença. Eu não fazia meditação. Hoje eu já separo uns 10 minutinhos para ter esse momento. A gente chama de meditação, mas pode ser um momento de relaxamento, como você faz na sala. É algo que, enfim, baixa a minha energia, né? Que eu sou muito enérgica, toda hora eu tô pensando, fazendo, então é um momento mais meu. E a história do bambu é exatamente essa, assim, você cresce para dentro no sentido de ser raiz, de se fortalecer, de criar raízes e não uma raiz, várias, 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 várias. E aí ninguém tá vendo. É o que a gente acaba fazendo no nosso trabalho, de repente, algo invisível que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo a sua correria, ninguém tá vendo os perrengues que você tá passando, as porradas que você tá tomando. A pessoa só tá te vendo pelo Instagram achando que a tua vida é maravilhosa. Pelo amor de Deus, para com isso. Então é um momento que você tá ali se fortalecendo que ninguém tá vendo. Mas a partir do momento que essa semente é plantada e que ela cresce exponencialmente muito rápido, aí todo mundo vê. Todo mundo fala, nossa, como a Gleice tá fazendo live pra caramba, como que ela se desenvolveu, olha a Izzy, olha fulano de tal, só que não sabe por dentro é muito louco. São várias emoções ao mesmo tempo, mas você se permitindo continuar e crescer. Então, essa história eu levo para a vida, faz muito sentido para mim. Então, eu entendi que eu estou nesse momento de criar muitas raízes, de me fortalecer, me entender nesse mundão, assim, que é muito louco, ainda mais depois que a gente é mãe. Kailane faz várias perguntas. E às vezes eu falo, ai, filho, eu realmente eu não sei, não. Vambora pesquisar, vambora no Google, pelo amor de Deus, eu não sei. E eu também dou essa liberdade para ela, dela ir pesquisar. Eu falo, Kailane, não sei, pesquisa aí e me ensina você. Ah, mas por que? Eu não sei, filha, vamos embora aprender junto, vai, você me ensina, vai ser uma honra você ser minha professora, porque eu não quero ter esse peso de mãe perfeita, que eu sei tudo, sei todas as respostas para ela, e que eu que tenho que ensinar. Não, quem foi que disse isso? Ela pode muito bem ensinar, vira e mexe, ela chega aqui me ensinando umas coisas que eu fico, nossa, sério? É mesmo, é? E pronto, é uma troca nossa. Então, essa questão da raiz, eu gosto de pensar que eu tô ainda, eu tô não, eu tô em desenvolvimento, me permitindo, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Me chama para conhecer alguma coisa que eu sou curiosa, eu vou. Se vai fazer sentido ou não, se eu vou querer ou não, depois eu analiso. Mas, vamos num evento tal, disso, de um tema de repente que eu não conheço, vambora, e aí depois eu tiro as minhas conclusões. Eu tô doida agora para descobrir o que é constelação familiar, por exemplo. Tô ouvindo umas pessoas falarem, eu tô assim com o coração palpitando para entender o que é isso. Quando Estou surgiu, fazendo um curso, Denise. tá fazendo Estou curso? fazendo um curso. Olha, tô doida Tá bem. esse, porque não. Depois a gente pode conversar sobre isso. Eu fiquei encantada com a constelação familiar. Aí na pandemia, eu já tinha ouvido falar há muito tempo, Aham. mas aí eu não tinha, assim, aprofundado. Aí na pandemia eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre constelação familiar.
uma grande amiga que é psicóloga falando constelação familiar. Aí eu fui pesquisar, conversei com ela e vi que tinha um curso. Aí eu fui fazer o curso da constelação familiar. E aí, nesse curso, eu vi que tinha uma pós. Aí eu estava na pandemia, não precisava fazer coisa, né? Aí eu fui fazer a pós em constelação familiar, que traz como base a família, porque esse tema família é um tema que me interessa muito, né? Então você vê assim, ó, eu trabalho com formação de professores. Então, uma das questões que os professores colocam ser um problema é a relação deles com as famílias, que as famílias apontam muito o dedo na cara do professor, o professor julga muito a família, então é uma questão. Eu nunca tive problema com família de aluno, não tenho, porque eu falo para meus alunos, eu honro a família de vocês, eu estou aqui a serviço. Se eu entro numa sala de aula para educar uma criança, eu estou a seu serviço, eu estou a serviço da família. Antes de estar a serviço do Estado, o Estado me paga, mas eu estou a serviço da família. Né? E a constelação familiar traz isso. E aí, na constelação familiar, eu pensei assim, eu quero fazer constelação familiar para levar para pedagogia. Aí lá, eu tinha um módulo de pedagogia sistêmica. E aí, quando eu fui ver, é a constelação familiar readaptada para a pedagogia. Né? Então, a constelação familiar, você tem a constelação em si, que a gente depois pode até conversar sobre isso, que tem muito a ver com o inconsciente coletivo do Jung, que vai apontar coisas para você. Na pedagogia sistêmica, pega-se a base do que Bert Helling apontou para a constelação e traz isso para a sala de aula. Então, por exemplo, o relaxamento que eu faço com as crianças é da pedagogia sistêmica. Sabe Ah, assim, as frases, existem frases sistêmicas que eu tenho falado com eles, que eu estou escrevendo no quadro, que tudo isso vai para o inconsciente da criança e começa a trabalhar lá. Aí eu fiquei encantada com a pedagogia sistêmica. E no final eu estou fazendo um curso de constelação familiar, que eu já acabei, a pós-graduação em constelação familiar e um curso em pedagogia sistêmica. E isso está me dando, assim, um embasamento para trabalhar com as crianças. Inclusive, você lembra que a Kailane levou a foto do pai, a foto sua? Então, isso é da pedagogia sistêmica. A gente fez um trabalho as crianças desenharam a árvore genealógica, olhando para os ancestrais, olhando para os avós, para os pais, para os avós. Então, assim, não tem essa coisa assim, eu não tenho pai, porque eu tenho criança que fala eu não tenho pai. Esse eu não ter pai que a criança fala é uma ferida enorme na alma dela. E muitas vezes a mãe fala, você não tem pai, você não tem pai, não tem pai, não tem pai na certidão. Você não tem pai, mas a criança tem. Ela não tem a figura paterna, mas ela tem um pai que deu a vida, né? Que está na célula dela. E aí o que a constelação familiar traz é a força da ancestralidade, que eu acho lindo isso, né? Que é você valorizar os seus ancestrais. Então, muitas vezes, situações, e aí na constelação familiar, muitas situações que você vive hoje são reflexo não do que você viveu a partir da sua experiência na infância, porque a psicologia tradicional, ela trata a pessoa a partir das experiências, das vivências pós-nascimento, né? Alguns ainda consideram na barriga da mãe. Então, a criança começa a ter já acesso às emoções na barriga da mãe e depois que nasce. Então, uma criança que foi negligenciada nos primeiros anos, ela vai ter problemas emocionais quando ela ficar maior. Na psicologia tradicional, né, com Freud, é isso. E Jung, ele avança um pouco mais, ele traz uma coisa do inconsciente coletivo. E o Bert Hellick vai além, que ele traz que você pode estar tendo uma relação, um comportamento seu hoje que tem a ver com seus antepassados, que tem a ver com seu avô, com a sua avó, entendeu? Com seu bisavô. E aí, onde isso fica? Isso fica num campo morfogenético, que você acessa através do seu inconsciente, que é como assim, como é que as baleias sabem que elas têm que sair lá
do Polo Norte, atravessar 3 oceanos para chegar em determinado lugar para ter filhote, amamenta o filhote, depois volta tudo. Aí o filhote cresce e faz esse caminho todinho, sozinho, para ter filhote no mesmo lugar. Como é que os animais criam essa rota? Da onde vem essa informação? Né? Aí tem um biólogo chamado Maturana que pesquisa e fala, essa informação está no campo morfogenético, né? Esse instinto dos animais, esse saber reconhecer uma rota de voo, uma rota aquática, eles acessam dos antepassados deles. E nós também acessamos. Então, a constelação familiar vai por isso daí. É muito interessante, Nossa. é muito maluco, mas é muito interessante, né? E aí tem a sessão da constelação. E a pedagogia sistêmica não chega a tudo isso, mas chega nessa questão de valorizar. E Eu aí eu quero. acho importante porque as crianças, o que acontece? Quando você alivia o coração, por exemplo, eu falei para as crianças, né? Você tem uma mãe biológica. Eu não tenho mãe. Eu falei, tem, você tem uma mãe biológica. E se você está hoje aqui falando que você não tem, é porque ela deixou você nascer, ela te deu a vida. Se hoje você é criado pela sua avó, foi porque uma mulher te deu a vida. E se ela não está te criando, é porque ela não deu conta. Sabe? Ela não deu conta. Alguma coisa aconteceu que ela não deu conta. Então a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente não tem que julgar, vamos deixar nosso coração leve. E aí, Denise, quando a criança começa a perceber isso, ela alivia. Então, aquela criança agressiva, por que a criança é agressiva? Ela está querendo agredir quem? O professor? Ela quer agredir? Não, ela quer agredir aquela dor que ela tem de achar que ela não foi amada por um pai, que ela não foi amada por uma mãe. Porque os adultos verbalizam isso e não percebem o quanto que isso impacta a criança, né? De não ter mãe, de não ter pai, tua mãe te abandonou. Não, ela não te abandonou, ela te entregou para alguém, quer que alguém te crie, porque a criança não tem maturidade emocional para entender uma mãe. A gente não tem, né? Não tem. A gente é abandonada por alguém, a gente fica 3 dias de cama, sofre 3 meses, 5 meses, chora todas as músicas para entender que um homem foi embora, abandonou a gente, e por mais que a gente seja poderosa, imagina uma criança pensar que a mãe abandonou, que o pai abandonou, que não tem. E às vezes a mulher ferida, que é comum, a mãe ferida fala, você não tem pai, teu pai não te dá pensão, teu pai não cuida de você, esquece ele, você não tem pai, ele não é teu pai, agora ele só é pai do filho que ele arrumou com outra mulher. A criança não tem maturidade para entender isso. E a pedagogia sistêmica ajuda a trabalhar isso. Então, quando eu falo isso para as crianças, eu falo assim, eu honro o seu pai e a sua mãe em você, sabe? Você traz na sua célula o seu pai e a sua mãe. Se eles não estão aqui com você, é porque alguma coisa aconteceu e eles não deram conta. Eu não sou eu que vou julgar, e nem vocês, né? Alivia o seu coração. No dia que você puder, se você encontrar com ele e puder conversar com ele, você encontra com ele e conversa. Mas se você não pode, alivia. Se você tem alguma oração, ore por ele, né? Para que ele siga o caminho dele, mas entenda que ele não deu conta. Alguma coisa aconteceu que ele não deu conta. E que não é com você o problema. Aí a criança começa a aliviar. Eu estou vendo uma mudança no comportamento das crianças fantástica, mas depois a gente pode falar, senão a nossa live vai virar sobre constelação familiar. A questão, para fechar, dessas falas que os adultos têm com criança e que a gente não percebe, mas acaba reproduzindo. Eu não tinha parado para pensar nisso, não, que eu me atentei a isso. Eu nunca menosprezei o pai da Kailane, tudo isso. Mas foi sempre assim. Ah, mãe, quero saber como é que foi, que vocês se conhecem. Ai, mas para que você quer saber? Assim, eu não me sentia vontade de falar com ela. Na verdade, eu não queria. Mas ela perguntando tanto, e eu acabei em si que ela tem o direito de saber dessa história, né? Hoje ela não é filha única, ela tem um irmão pai, e quando o pai contou para ela, eu achei que ela não fosse receber da melhor maneira possível. E aí ela sempre me pedia um irmão, eu falei, ai, Kailane, se depender de mim, realmente você vai ser filha única. Porque a pessoa que eu tô hoje, que é o Alessandro, que tá até aí na live, ele já tem o filho dele também, o Rian, eu com a Kailane, a gente meio que se completa, né? E aí acabou tendo um outro filho.
E eu falei com a Kailane, eu falei, se você quiser ter essa relação com seu irmão, e se porventura o teu pai bloquear de alguma forma, você me fala, porque se você quiser, eu vou até essa mulher, né? A mãe do filho dele, e eu faço essa ponte. Eu não tenho problema nenhum, porque eu sei o quanto que você quer isso. E assim, de boa, Kailane participa da vida do irmão, vira e mexe, vai lá para Bangu, passar domingo, passar feriado lá, brincar, e faz vídeo, se diverte. Então, assim, eu tive que criar essa ponte, porque senão ela ia acabar ficando sem graça de falar comigo, mas também com saudade querendo conhecer o irmão, e isso ia virar uma loucura na cabeça dela. Então foi mais fácil facilitar, e aí a avó paterna leva, e aí traz, e bota os dois para brincar, e eu quero mais é isso, e tá tudo bem. Mas deixei claro para Kailane também, se porventura você lá na casa, você se sentir que não tá legal o ambiente, ou que estão te olhando torto, ou que isso e aquilo, você me fala e a gente vê a melhor maneira de você ver teu irmão, porque você tem como ver, você pode ver, mas também não quero que você se sinta mal ou seja colocada num ambiente que você não esteja 100% segura. Então, assim, eu acho que é incrível essa capacidade que a mãe tem de tentar solucionar para não ver o sofrimento do filho, né? É uma loucura. Você por dentro, você pode estar puta da vida, assim, ai, nem queria, por mim ela nem ia. Ai, pra quê? Mas é o que você falou, ela tem que conviver, se ela quer e tal, ok. Então, hoje é muito tranquila. Ela pega e fala, ah, mãe, final de semana de tal, mas ir lá na casa do meu irmão. Ah, tá bom, filha. Então tá, beleza. Volta que dia, que horas que vai. Então não tem problema. E isso eu fico aliviado também, porque eu sei que eu não criei nenhum bloqueio. Pelo contrário, pelo Sim. é permitir, fiz a ponte e tá tudo bem, né? E é muito legal, porque, por exemplo, até citando a Kailane, ela falou para mim assim, tia, eu posso trazer a foto do meu padrasto, do namorado da minha mãe? Eu falei, claro que pode, porque aí na constelação familiar e na pedagogia sistêmica, você tem as composições diversas de família, né? Então, uma coisa assim, é a sua origem genética e biológica da sua célula, que é do pai e da mãe biológico que se uniu e dessa misturinha surge você. E daí a vida tomou rumos diferentes e pessoas foram se agregando. Então hoje você tem o seu pai, a sua mãe e você tem uma estrutura familiar, que pode ser o pai e a mãe. Tem algumas crianças que continuam com esse pai e a mãe juntos, e tem crianças que têm uma outra mãe, um outro pai, uma avó, uma tia. E aí eles foram construindo, e aí as crianças, eu pedi para que levassem fotos, aí a Kairane levou uma foto com o pai dela, uma foto com o seu namorado, né? Porque que ela falou, meu padrasto. E ela levou, e toda orgulhosa, e tá lá. E aí a gente fez um painel na sala, que tá lá, nossa força. A nossa força vem deles. A nossa força vem das nossas células e das pessoas que nos apoiam, que a gente se sente bem. E na hora que eu faço esse relaxamento, eu falo para eles assim, vocês agora vão se conectar com a força de vocês, com a força dos ancestrais. Aí, para as crianças negras, eu reforço muito isso. Você tá se conectando com a força dos seus ancestrais, dos seus avós, dos bisavós, tataravós, pessoas que lutaram, que resistiram, para que hoje você estivesse aqui, né, que se mantiveram vivos, que construíram famílias, que tiveram filhos, que fizeram permanecer essa cor linda de pele que vocês têm. Então, eu vou trazendo isso para a criança se fortalecer mesmo na sua ancestralidade. E que a criança, Denise, que você. Porque você tem uma família estruturada. A Kailane já percebe isso nela. Mas eu tinha criança que chega na escola assim. Que quando você começa a falar sobre a questão do racismo, a criança fica mais. Ela fica quase querendo se sumir, porque ela fala assim: não, tá falando de uma coisa que tem a ver comigo, mas eu não sei lidar com isso, porque aqui é ruim para ela. Eu já ouvi criança falar assim, tia, é muito ruim ser preto, é muito ruim ser negro. Claro, uma sociedade heteronormativa, branca, criada por homem, uma menina negra de uma família que não dá a ela essa estrutura, aonde ela pega isso? Né? Aí você vai trabalhando isso e a criança começa a crescer e você vê no final do ano a criança, sabe, com os cabelos empoderada mesmo, cabelo solto, cabelo crespo, cabelo
subindo para mostrar que existe, que tem que existir, porque chega de Enê, né? Eu falei para ela, falei, gente, antigamente você ia comprar produto para cabelo, só tinha produto para cabelo liso, né? Só. Não tinha nada para cabelo crespo, nada para cabelo cacheado, nada para cabelo. Só tinha para cabelo que não fosse liso, tinha o Enê para alisar e a chapinha. Era isso há 20 anos atrás. 20 anos, Denise, há 25 anos atrás, né? O próprio comércio mudou, né? A própria propaganda muda, as mulheres começam a falar, não, não vou alisar, eu quero meu cabelo crespo, eu quero meu cabelo cacheado, eu quero meu cabelo ondulado. E aí começa a se ter produtos para esse tipo de cabelo que não tinha. Não tinha. Começa a ter produto para diversos tipos de pele, né? Porque antes era só a cor de pele, né? A história do lápis cor de pele. Eu vou pintar. Me dá a cor de pele, tá? Qual cor de pele você quer? Porque antes só existia um lápisinho rosinha clarinho que a gente, que as crianças, que a gente era obrigada a É, pintar as peles com aquele lápis, porque só existia uma pele, né? Então, essa coisa isso aí. de negar que você começa a ter. Aí eu queria te perguntar uma coisa, a gente já está aqui uma hora falando. Qual a Nossa, base da educação? Não passa? Qual a base da educação da sua filha? bom, aqui em casa a base da educação é realmente a gente é muito transparente, a gente é sincero, e isso a gente herdou muito do meu pai e da minha mãe, esse senso assim. Vieram da roça, né? Trabalharam bastante. A maioria deles não completaram sequer o fundamental. Eu lembro do meu pai sempre falando, cara, da questão de honrar, sabe? De, de, de fazer o que tem que ser feito. Então, mesmo ele não tendo uma base escolar forte, era ele que botava comida, por exemplo, dentro de casa, né? Então, assim, a questão da educação, eu acho que passa muito pelo que os transmitem para os filhos e de como que eles sofreram para hoje dar uma estrutura minimamente melhor do que eles tiveram. Então, a mãe é um grande exemplo disso, assim. Todos os meus amigos que conhecem minha mãe falam: nossa, como ela tem um coração bom. Nossa, como ela é generosa. Por quê? Porque ela fala e ela deixa para Kailane e fala pro Iago, que é o outro neto, e tem o Anthony de 4, né? De 4 anos. E assim, ela fala: gente, vocês têm tudo, tudo. Eu não tinha nada. Eu mal podia estudar, porque eu já tinha que cuidar dos meus irmãos, eu já tinha que fazer comida. Então, eu nem curti a minha infância. Hoje vocês têm tudo e vocês às vezes só querem ficar nesse raio desse carro, vai cair, vai levantar. E ela sempre fala mais do que reclama. Minha mãe é uma pessoa que não gosta de reclamação, sabe assim? Então, assim, a gente acaba criando até uma cultura aqui que não adianta ficar reclamando com ela, não, porque ela já falou pra mim, tá tudo bom. Eu tô bem, tenho uma casa, tenho saúde, não me falta comida, porque várias vezes, tanto para ela e tanto para o meu pai, faltou comida. Então aqui a gente até fala que aqui em casa, a maneira que meu pai encontra verdadeiramente de transmitir carinho, afeto, amor, é não faltar nada. Mas sabe assim o que que é nada? Às vezes já tá entupido de tanto comer. Ele fala, come mais. Quando os meus amigos às vezes em algum churrasco, a galera sai daqui, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, às vezes ele leva até a marmita, porque é a forma que ele tem de demonstrar. Porque um dia isso não teve, faltou, e hoje ele não quer nem pensar nisso. Então isso faz muito sentido, muito, né? À toa que eu como pra caramba, eu como muito mesmo. Todo mundo me zoa assim. Ah, você é uma magra falsa, literalmente, porque assim, eu adoro comer. É uma das coisas que eu mais amo fazer. Nem ligo pra beber nada disso, mas comida, assim, eu tenho essa memória afetiva da comida da minha mãe. E hoje eu ainda continuo tendo. Então, assim, mesmo eles morando embaixo, eu, Cacá e a Alessandro morando em cima, pô, às vezes vem um cheirinho do feijão fresquinho. Aí, nossa, hein, mãe? Caraca, tô achando hoje.
Então é uma maneira carinhosa, ela é mineira, adora cozinhar e tudo isso. Então a palavra educação aqui em casa eu acho que é muito transmitida na sinceridade. A gente pouco conversava, era uma família que ficava cada um mais no seu quarto, a gente se abraçava pouco, se beijava pouco, era mais quando tinha aniversário de alguém. E eu comecei a refletir sobre isso. E um tempo eu andei assim com a Kailane. A Kailane toda hora vinha me beijar, me abraçar, e eu até falava, vai filha, toda hora. Ah, eu não gosto tanto disso. Por quê? Porque eu não era assim. Meus pais também não eram assim comigo. A forma de demonstrar era tendo as coisas dentro de casa para comer, beber e tudo isso, não faltar nada, não andar pelado, essas coisas. Mas eu precisei refletir isso sobre a Kailane. Eu falei, se eu não quero que a Kailane seja, de repente, tão gelada como eu fui, eu preciso aprender a beijar mais, a abraçar mais, a fazer ela passar vergonha, às vezes, no meio da rua. Ai, filha, vem aqui, me dá um abraço, me dá um beijo. Aí na porta da escola, ai, para, pelo amor de Deus, vai, pode ir embora, pode fazer suas coisas. Falo, não, dá beijinho, mamãe, dá beijinho, quero beijinho, não sei o que. Ela fica puta. Mas eu entendo que isso faz parte desse momento, que eu também estou me permitindo deixar de ser tão durona. E aí, queria até deixar também um elogio para a escola, para você que faz parte dessa escola. Eu não me lembro, mas teve um momento que pediram para que a criança fosse com cabelo diferente para a escola. Eu não sei também se era consciência negra, não sei. Você lembra, filha, o que que era? E aí, em momento nenhum, eu sempre uso turbante, gosto, é uma das minhas características, mas eu nunca pedi, falei sobre isso com a Kailane. E, cara, nesse dia que pediram pra ir com o cabelo diferente, ela falou: mãe, tu bota o turbante em mim? Cara, eu fiquei feliz da vida, mas eu não queria demonstrar e tal. Mas eu falei: nossa senhora, ela tá querendo usar. É como se fosse o meu amuleto, que eu gosto, que eu protejo, que eu uso, e ela quer a mesma coisa que eu, sem eu ter pedido, induzido. E aí eu fiz a amarração. Ó, ela é para amanhã, tá? Eu preciso com cabelo diferente amanhã. E aí foi um dia que ela acordou, vamos fazer a amarração, fiz a amarração, ela foi confiante. E eu assim, morrendo de medo, porque, né, é uma coisa muito minha. E ela chegou na escola, falou: "Mãe, eu tô com um pouquinho de vergonha". Eu falei: "Ih, que vergonha, que tá linda, maravilhosa", e entrou. Depois, quando ela chegou em casa, mãe, todo mundo me elogiou. Teve, não sei quem foi que ela falou que pediu para tirar foto com ela, porque ela tava linda, maravilhosa. E eu falei: sério, Kailane, então você gostou de usar o turbante? Ah, adorei, que coisa maravilhosa, todo mundo olha. E a escola proporcionou. Se a escola não tivesse pedido, ela não teria vivido essa experiência. Então, vira e mexe, ela pede umas amarrações diferentes, tudo isso, porque a escola deu essa liberdade. Então, assim, isso fez muito sentido para mim, mas muito sentido mesmo. Foi uma coisa assim que eu não vou esquecer. E ela vira e mexe e fala: nossa, aquele dia, né, mãe? Todo mundo. Parecia até que eu era uma famosa, porque eu estava diferente de todo mundo. Então fica aí a experiência. A Kailane tá aqui do lado. É Eu que. tô escutando a vozinha dela. Ela é tão linda. A Kailane é muito linda, sempre foi, né? E esse cabelo maravilhoso. Ela cortou, falou: tia, eu cortei igual o seu. Aí a menina falou: não, cortou não. Ai, que linda. Kailane, olha só o que chegou. Tã. Ai, chegou. Eu comprei hoje. Comprei isso aqui no, da sala de aula. Eu fiquei apaixonada por essa boneca. Olha isso, gente. Eu fiquei apaixonada, porque eu faço contação de história, né? E aí eu Aham. falei, e ela, nossa, tem um perfume. Aí tem um menininho também. Aí tava uma promoção para professores. Aí eu falei, caraca, é hoje que eu compro esses bonecos. Aí eu comprei, eu tava lá, falei, gente, peraí que eu tô comprando boneco. Aí eu mostrei para elas, falei, olha só o que eu tô comprando. Porque a promoção acaba rápido, senão eu não vou conseguir comprar. Comprei pelo WhatsApp, na hora. Eu falei, peraí que eu vou comprar eu tô comprando esse boneco. Eu comprei. É a Dandara e o Zambi. É de um projeto chamado Era Uma Vez o Mundo. Eles fazem esses bonecos, conhece, né? Eles Isso. fazem esses bonecos, eles fazem formação para letramento racial. Então, aí eu mostrei para ela, falei, o que você acha? E tem a coisa do turbante, que eu acho lindo, mas a Kailane precisava mesmo, olha isso, como ela é fotogênica, gente, essa boca, esse nariz, esse cabelo, ela tinha que ser modelo, tem que Não, isso aproveitar agora, já né? tá caminhado, porque eu não aguento mais também as pessoas me cobrando. E aí, quando a gente foi E, cuidar
cabelo que eu pedi justamente para cortar um pouco, porque estava cheio de ponta, já é nessa intenção de agora ligar para a agência, entender um pouco mais, mas dela já chegar com cabelo que eu gostaria, porque estava com muita ponta mesmo, e agora ela está cuidando, que é ela que cuida do cabelo dela agora, faz a hidratação, lava, tem carinho, eu não preciso mais ficar em cima dela. Kyla tem que cuidar do É muito cabelo. linda. Ela agora realmente cuida do cabelo dela, penteia, cria novos penteados aí para a escola. Às vezes ela fala, hoje eu não quero ir com esse cabelo, dá um pouco. Então, assim, e eu só fico de longe admirando. As meninas do salão também. Nossa, mas a Karen tem que ser modelo. Aí ela vai para lá, fica fazendo TikTok. Todo mundo, ó, Karen, quando ficar famosa, não esquece da gente, não. E me chama para continuar cuidando do cabelo. Então, eu sinto que tá todo mundo também depositando expectativa nela. Então, se ela me pediu como até parte de um dos sonhos que ela tem, eu vou ver por onde, mas também vou continuar preparando a cabecinha dela, porque é um muito louco que eu já passei um pouquinho de tempo e eu sei que as coisas acontecem. Então ela tem que estar fortalecida para chegar realmente à bala. Ela vai ver gente muito diferente, com poder aquisitivo maior, com coisas, digamos, mais maravilhosas, etc e tal, e ela tem que entender que ela tá saindo e, obviamente, aonde que ela pode chegar, porque aí só vai depender dela. E a bicha realmente é bonita, fotogênica, adora dançar, fica igual uma doida pra lá e pra cá com o celular. Então, realmente tá na hora de investir, né? É muito linda, esse sorrisinho dela é demais. E aí, para a gente já ir se encaminhando, família para você. Você já falou o tempo inteiro aí da família, mas Ai, agora família é inteiro. E é um dos grandes valores que eu carrego, assim, muito. Eu sou muito, muito abençoada. Assim, eu sempre planejei ter. Eu nem sabia quem seria o pai da Cacá, mas eu sempre disse que eu ia ter uma filha menina e que ia se chamar Kailane. E dentro de casa, minha família, cara, eu, eu falo com meu irmão, né, que hoje ele tá na Bélgica, eu falo, cara, eu não sei como que você consegue. Eu sei que você tá buscando outras coisas, mas eu não consigo me ver longe do meu pai, da minha mãe, sabe? Eu tenho um tesão de chegar e abraçar e zoar, que é inexplicável. Então, assim, tudo que eu faço de verdade é pensando nessa construção e nessa união da família. É muito importante para mim, muito, muito. E eu sei que eles estão comigo. Eu sei, eu já passei por um momento muito duro de depressão e quem tava é eles. Então, assim, eu sei exatamente o valor que eles têm na minha vida. E isso é um valor que eu quero que a Kailane carregue também, de saber que ela pode contar com a família dela, sabe? Não, não tem tempo ruim. É no bom, é no ruim, é no claro, é no escuro. É a família que ela tem que ter esse valor muito grande. Então, aqui em casa, a gente é muito unido, sabe? Cada um de um jeitinho. Não é unido de ficar bajulando, nada disso. Mas quando o bicho aperta mesmo, a parada fica doida. É pai e mãe que tá ali, Kailane que tá aqui. É só ela me ver chorar que ela chora também. Alessandro que tá aqui, que atura a gente também, que a gente é muito chata, né, Kailane? A gente perturba bastante muito ele, linda, gente. mas a gente Muito tá sempre. linda vocês. Então, família para mim realmente é união, mas é esse sentimento de poder contar em qualquer momento. Não, não tem um certo, agora eu vou fazer isso. Eu não falo tudo com a minha mãe. Até hoje, eu tenho 33 anos, mas quando eu saio disso, ó, tô indo ali fazer isso, já volto, ó, tô indo ali, qualquer coisa me liga. Que eu sei a preocupação que a mãe tem com o filho. Então eu faço questão de falar, mãe, tô em tal lugar. E isso eu quero muito criar com a Kailane também. Assim, primeiro namorado, primeiro beijinho, eu quero saber de tudo. Eu sou parceira dela, ela vai me contar. A gente morre de rir de alguns casinhos que ela me conta aí. E tá tudo bem, a gente morre de rir. Carinha dela. Pode me contar, eu tô aqui, eu não vou te criticar em nada. Vou te ouvir, a gente vai morrer de rir. Então é isso, é ter essa segurança que a gente pode contar com a outra pessoa e pode falar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, família, pra gente fechar, realmente é o meu porto seguro. O meu porto seguro.
E a família de vocês é muito participativos, porque assim, no ano passado a gente estava falando sobre os continentes, aí a Kailane falou, a namorada do meu tio é da França, ou é da Bélgica, eu não sei bem. Eu falei, pô, que legal, Kailane, será que ela ia aceitar participar da nossa aula? Vou falar com ela. Aí tá a gente numa aula online conversando com uma pessoa da Bélgica falando francês, e o tio da Kailane traduzindo, e as crianças adoraram, porque acabou, quebrou aquela coisa monótona, né, da nossa aula. Aí fomos ver o que era a Bélgica, tal, vamos ver foto da Bélgica, passou. Aí esse ano eu estou trabalhando sobre o mundo, a gente estava fazendo trabalho sobre o mundo, aí a Kailane, tia, meu tio tá lá na Bélgica, eu posso pedir para ele falar pra gente. Eu falei, pô, vai lá, Kailane. Aí vem a Kailane com um vídeo maravilhoso do tio falando como é que é estar morando fora do Brasil, assim. Né? Então você vê o quanto que a sua família está participando da vida da Kailane, né? Tá ali, tá junto, né? Não só no estar ali cuidando, mas no estar participando mesmo, de parar, gravar um vídeo, né? Lá na Bélgica, cansado, mas mandar o vídeo falando, respondendo as perguntas que ela maravilhosamente fez, porque foi um trabalho também muito legal que eles fizeram, né? Das entrevistas, você dando entrevista, né? Porque ela Ah, também é. entrevistou você. Então, assim, Como a família disse. inteira está participando. Eu falei, gente, eu tenho que conversar com a Denise na live, porque a Denise precisa falar sobre isso. E aí, para a gente fechar, porque a gente já tá, a Kailane já está aí com sono e amanhã eles vão entrar um pouquinho mais tarde, né? Não pode esquecer que amanhã eles vão entrar um pouquinho mais tarde. A resistência. Assim, em poucas palavras, como é que você define resistência? Em poucas palavras, a resistência é o ato de não desistir. Então, essa palavra é muito forte, mas simplificando, para mim, resistência significa não, de fato, não desistir, não abaixar a cabeça, não parar. Deixa eu passar aqui, eu vou dar uma olhada aqui no chat, porque a gente nem olhou para o chat. A Rosana de Almeida, a Rosana é uma educadora fantástica que mora na Serra, ela está sempre acompanhando as lives, mora em Petrópolis. Ela colocou assim: gente, que maravilhoso ter esses temas na roda de conversa, de forma respeitosa e com natural urgência de viver um mundo bom e justo e com liberdade. Vocês são lindas. Aí depois ela falou que foi ótimo, aí fantástico. Aí a Bruna Luz, deve ser Ah, que parente bom. de vocês, falou amo muito. Aí a Lode Freitas falou exemplo de mãe, saudades. A Débora Araújo falou amo, 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 nega. Eu A Lorena, também. A gente estava falando de alguma coisa porque a gente ficou tão empolgado que eu não fiquei olhando para o chat. A Rosana falou lindas mesmo, né? Vocês são lindas. Aí agora acho que estão falando que ela entrou, né? Que linda, gente. Muito linda. Tá Cacá. Cacá é linda, maravilhosa. Não só linda, como ela é educada, ela é carismática, ela é acolhedora. Eu estou no processo de desapego. Falei com o Marcos da coordenação. Falei, Marcos, eu já olho para eles, me dá vontade de chorar, de pensar que ano que vem eu não estou com eles. Mas ainda bem, eu falei para eles, vocês podem esperar que eu vou chegar e vou lá para o 7º ano, vou ficar lá um pouquinho com eles, que eu vou morrer de saudade. Vou ficar lá. Peraí, estão fazendo bagunça? Peraí que eu vou aí conversar com vocês. Que às vezes eles estão aprontando com a professora de inglês, a professora de inglês me chama. Aí eu entro assim, aquele silêncio, né? Eu só olho, todo mundo, o maior silêncio. Aí ela falou assim, eles estão fora de lugar. Aí eu olhei e falei, não, mas eles não estão. Aí a Sofia, eles voltaram tudo pro lugar deles, tia. Eles se organizaram rapidinho. Eles sentavam fora para conversar. E eu não sou, hoje eu gritei, mas eu não sou de gritar. Eu gritei porque eu realmente a criança fez uma coisa lá e acha que a gente é boba e era uma coisa muito complicada, até já passei para a direção. Aí eu dei um berro, falei, tá me achando cara de idiota? Tá querendo, né? Olha o que você está falando, olha o que você está fazendo, né? Assume o que está fazendo. Aí já passei até a história para a direção, mas depois eu falo, desculpa, gente, porque aí as crianças têm que ouvir. Eu não acho justo, sabe, gritar com um e todo mundo tem que ouvir gritar. Eu não sou de gritar, né? E aí, para a gente fechar, eu queria que você falasse para a gente um sonho, hum, ou mais de um.
Acho que essa questão do sonho é mais difícil. Outro dia eu estava refletindo, eu falei, cara, Denise, você precisa voltar a sonhar. Você tá tão robotizada. Nossa Senhora, quais são teus sonhos? Um grande sonho que é um sonho material mesmo, né? É, eu moro numa bela casa, meu pai embaixo, a gente em cima, mas a gente tem um sonho de realmente fazer desse lugar que a gente está morando aqui em cima aquela casinha aconchegante. Então, a Kailane já está incluída nesse processo, sabe? Ela fica me lembrando e lembrando a Alice também várias vezes. E aí, cadê? Cadê a nossa casinha? Cadê meu quarto? Cadê o quarto do Rian? Cadê a nossa sala maravilhosa? Então, tanto o Alessandro, tanto eu, a gente está focado nesse sonho material mesmo, sabe? De ter uma coisinha bonitinha, decorada do nosso jeitinho, cada um ter um cantinho que sempre sonhou. E aí, um sonho, até que eu digo que não é tão material assim, mas é continuar o meu desenvolvimento e crescendo e sempre tentando ajudar mais pessoas também, né? O máximo, nem que seja uma indicação de um lugar que ela pode ir para conseguir uma isenção da carteira de identidade, compartilhando uma dica bacana, fazendo alguma doação de roupa, mas sempre tentar da maneira que eu consiga ajudar o próximo, né? Que eu acho que isso vale muito. Então, toda essa questão que eu já passei por projeto social, eu já fui muito ajudada, tanto que esse meu olhar de cultura, de arte, veio de um projeto social, e depois eu fiz questão de retribuir com um projeto social para levar brincadeiras para a rua. Né, brincadeiras populares, porque a Kailane foi uma que falou que não sabia brincar e brigou comigo. Eu não sei pular corda, eu não sei o que é peão, eu não sei, falei, nossa, que vergonha, eu brinquei tanto disso. Então, criei um projeto, passou pelo edital, consegui aporte da prefeitura e a gente circulou praças, levando brinquedos tradicionais que as crianças nem conheciam. Então, é um pouco disso, de compartilhar esse lado, de deixar alguma coisa, não é possível, ia ser muito feio para mim continuar o meu crescimento e a minha filha nem saber a existência de um brinquedo que eu brinquei pra caramba, bola de gude, por exemplo, brincava, não queria saber que eu era menina, estava lá no meio dos meninos, joguei muito futebol também, não estava nem aí, eu brinquei bastante. Então, um sonho intangível é esse, de continuar ajudando outras pessoas e principalmente mulheres também. Eu tenho algumas amigas e tem amigas assim com autoestima baixíssima. E eu, bora, cara, bota pra cima, bora, que é isso? Não, maravilhosa e tal. Então eu sinto que eu tenho esse poder, essa energia de ajudar, de compartilhar e de doar meu tempo para uma conversa com alguma pessoa. Então, eu acho que são esses dois sonhos, sonho tangível da casa e o intangível de continuar sendo uma prosperidade na vida do próximo, né? De contribuir de alguma forma. Ai, Denise, que delícia foi conversar com você. Assim, nossa, muita gratidão. Ainda vem a Cacá para brilhantar mais ainda a noite, com esse sorrisinho lindo. Queria agradecer muito você ter aceito, você ter participado. Falar assim que, nossa, eu admiro muito você, enquanto mulher, enquanto mãe, essa estrutura familiar. Você, sua mãe, Kailane, também é uma chapa só, né? Foi uma mesma forma. Foram só fazendo, assim, né? Deus economizou forma nessas mulheres. Ah, uma forma só, vamos fazer três, se tiver mais uma, vai ser tudo igual. Eu vi a foto de vocês no Pão de Açúcar lá, falei, gente, como se parecem, né? Todas novas, assim, muito, muito lindas, mulheres guerreiras. A gente vê, eu como professora da Kailane, vejo isso, assim, tranquilamente, o quanto que isso reflete nela, porque ela é uma criança, sabe, uma criança tranquila, ela é uma criança meiga, ela é uma criança estruturada, acolhedora, carinhosa, né? Então a Kailane é aquela criança que você quer levar para casa, assim. Eu acho que, para mim, o que mais é difícil na pandemia é não poder abraçar essas crianças. Quando a Kailane chegou, né, que ela ficou no online, ela chegou um pouco depois. Quando ela chegou, nossa, que vontade de abraçar, e eu fui para abraçar, falei, ai, Kailane, eu não posso, né? Aí a gente fez assim, vai que vontade de abraçar, porque a Kailane ficou comigo o ano passado inteiro, né? Assim como a Sofia, como a Raíssa. Então,
eu criei no ano passado, eu só tinha eles 3. Então, assim, é uma professora com 3 alunos, lutando, indo atrás dos outros, e eu não deixei nenhum aluno para trás, todo mundo E recebeu como pôde o material, mas ver, eu via só elas 3, né? Com câmera aberta, a gente se via. Esse ano ficou todo mundo com câmera fechada, começou com essa história de não querer abrir a câmera, mas logo depois a gente foi para a sala de aula. Então, assim, dá vontade de abraçar. É uma criança que você vê que existe uma base, uma estrutura familiar, e isso faz muita diferença, né? Acho que isso faz toda a diferença. ai, que Nas crianças dentro da sala de aula, quem é professor sabe o que eu estou falando, né? Você percebe o comportamento das crianças mudam pela estrutura. Não que sejam crianças santas, não que ela não vá fazer coisa errada, pode vir a fazer, é uma criança, criança normal, a gente erra, e não é por isso que eles não vão errar, não é isso que eu estou falando. Mas a criança tem uma estrutura emocional que você percebe que tem uma família por trás. Então, queria dar os parabéns a vocês por isso e agradecer muito por você ter participado, agradecer a Kailane por estar aqui participando. E amanhã a gente está lá na aula, amanhã a aula começa, eles vão chegar um pouquinho mais tarde, às 8h45. É isso? É. e 8h45. esquecer. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Tava pensando assim, não vou chorar, tá super tranquilo, já conheço a minha história e tudo isso, mas aí quando vem o tema família, é algo que realmente mexe comigo. Obrigada pelo convite, obrigada a galera que participou também. E Casinha também, parabéns em público, tá? Você é excelente. Mas aí também converso com É. ela nos bastidores, né? Mamãe Então, protege, dando mamãe. parabéns. A Rosana falou que adorou. A Érica está dando parabéns para você. Parabéns, Obrigada, Denise. obrigada. Comecem a fazer live. Façam live uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Comece a fazer live com vários temas. Você tem tanta coisa para compartilhar, né? É verdade, ter esse Compartilha com a tema. gente as vivências. É. Beijo Tchau, pra todo gente. mundo. Beijo no coração. Obrigada, viu? Tchau, Cacá. Até Tchau. amanhã, linda. Tchau, gente. Um beijo na sua mãe, um beijo no seu pai.